Unte em farinha uma forma retangular de 35 cm de comprimento e 25 cm de largura. Essa forma deve ser baixa para não interferir no crescimento e formato das tranças. Esta forma que você acabou de untar e enfarinhar deve ser retangular e baixa para não afetar o formato dos pães, que aqui nesse caso são as tranças. Bata em um recipiente um ovo inteiro com uma colher de chá de açúcar. Reserve, porque daqui a pouco a gente vai usar essa mistura para pincelar os pães. Peneire e misture muito bem 500 gramas de farinha de trigo com 10 gramas de fermento biológico seco. Reserve, pois usaremos essa farinha peneirada misturada com fermento de outra maneira. Em outro recipiente, misture 2 gemas, 200 gramas de açúcar, uma colher de chá de sal e 100 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada. Misture muito bem até formar um creme bem liso e fofo. Acrescente agora 400 ml de leite morno e comece a misturar até que você não encontre mais resistência do açúcar no fundo do recipiente. Ou seja, mexa até que derreta todo o açúcar e derreta completamente a manteiga. Coloque agora de uma só vez a mistura de farinha de trigo peneirada juntamente com o fermento. Essa farinha já deve estar misturada com fermento biológico seco. Vá mexendo com a ajuda de uma colher de pau até que a farinha de trigo absorva todo o líquido e forme uma massa bem lisa e bem homogênea. Vá acrescentando agora aos poucos mais 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Eu disse, gente, aos poucos. 700 gramas de farinha de trigo peneirada aos poucos. Se precisar, coloque um pouco mais de farinha de trigo. Caso a sua massa não precise, não coloque todos os 700 gramas de farinha de trigo peneirada. Vá aos poucos. Faça isso então aos poucos até que você consiga mexer sem a ajuda da colher de pau, passando assim a mexer com as pontas dos dedos. Faça isso até que você atinja um ponto de massa lisa, macia e que não seja muito dura e que comece a desgrudar das laterais do recipiente e desgrudar também das mãos. Neste momento, passe a massa para a bancada enfarinhada e continue sovando a massa até que ela fique bem macia e elástica.
Abra a massa com as pontas dos dedos, começando pelo centro. Coloque agora 50 gramas de manteiga sem sal em ponto de pomada no centro. Em seguida, envelope a massa e comece a sovar a massa até que a manteiga seja totalmente absorvida pela massa. Pincele o recipiente com óleo, coloque a massa no recipiente, cubra com um saco plástico e em seguida deixe descansar por 10 minutos somente. 10 minutos, aqui nesse caso, são suficientes. Depois deste tempo, pincele a bancada com óleo. Depois de 10 minutos, passe a massa para a bancada, só que desta vez a bancada deve estar untada com óleo. Coloque a massa sobre a bancada, comece sovando novamente, bem suavemente dessa vez, até que ela volte ao seu estado normal. Essa massa deve estar bem macia e bem elástica. Divida essa massa em 4 partes iguais. Esses pedaços devem ter o mesmo tamanho e peso. Em seguida, faça 4 bolas de mesmo tamanho e formato com esses pedaços de massa. Abra cada bola de massa individualmente em um retângulo de 40 cm de comprimento por 15 cm de largura. Pressione as pontas dos dedos em todas as laterais da massa já aberta em um retângulo. Isso vai ajudar a fazer a colagem das laterais e não permitir que as tranças abram ao crescer e abram ao assar. Enrole a massa no sentido da largura. Feche as duas pontas laterais com a ajuda das pontas dos dedos, formando assim um cilindro de massa de 40 cm de comprimento. Deixe as dobras da massa, nesse caso, viradas sempre para baixo. Faça isso com todas as 4 bolas de massa, formando assim 4 cilindros de massa de mesmo tamanho. Acompanhe comigo todo o processo. Para modelar as tranças de uma corda só, faça da seguinte maneira. As tranças devem ser modeladas individualmente, cada uma com um cilindro de massa de cada vez. Veja,
Trace uma linha imaginária bem na metade do cilindro de massa de 40 cm, ou seja, a risca deve estar a 20 cm da parte superior. Em seguida, pegue a ponta superior e coloque exatamente na parte de baixo da linha imaginária, sobrepondo. Agora, pegue a ponta inferior e passe por dentro da argola formada na massa. Não estique a massa, nunca. Passe na argola devagar e com bastante folga. Se você puxar ou esticar a massa, ela vai arrebentar a corda na hora de crescer e arrebentar a corda na hora de assar. Entendeu até aqui? Agora torça a massa no sentido da corda solta do seu lado direito. Faça isso formando o número 8 com folga. Não estique a massa. Não estique a massa. Passe por dentro dessa argola formada pelo número 8 e ajeite bem formando uma trança. Passe dentro dessa argola formada pelo número 8 com folga. Vamos de novo? Gente, não é necessário fazer a linha imaginária. Eu só faço para tornar mais fácil o seu entendimento, tá bom? Em seguida, pegue a ponta superior e coloque exatamente na parte de baixo da linha imaginária, sobrepondo. Agora, pegue a ponta inferior e passe por dentro da argola formada na massa. Não estique a massa, nunca. Agora torça a massa no sentido da corda solta do seu lado direito. Faça isso formando o número 8 com folga. Não estique a massa. Em seguida, pegue a ponta superior e coloque exatamente na parte de baixo da linha imaginária, sobrepondo. Agora, pegue a ponta inferior e passe por dentro da argola formada na massa. Não estique a massa, nunca. Agora torça a massa no sentido da corda solta do seu lado direito. Faça isso formando o número 8 com folga. Não estique a massa. Coloque as 4 tranças na forma já untada e enfarinhada. Coloque elas dispostas em pé no sentido da largura da forma. Acompanhe. Pincele em cada trança, na superfície de cada uma, a mistura de ovo batido com açúcar. Coloque uma outra forma retangular maior do que esta embaixo desta, para que na hora de assar, a parte de baixo dos pães não queime. Deixe essa massa descansar por cerca de 1 hora ou até que uma massa encontre uma na outra dentro da forma. Depois deste tempo, pincele novamente a mistura de ovo batido com açúcar. Leve para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 40 minutos ou até que os pães doces, os pães doces em formato de tranças, dourem levemente a superfície. Retire as tranças do forno já assadas e com elas ainda quentes, pincele manteiga derretida na superfície de cada uma para ativar o brilho. Em seguida, salpique açúcar cristal para decorar.